As nossas memórias moldam-nos interminavelmente, dia após dia. Permitem-nos amadurecer e crescer à luz das nossas experiências adquiridas. Ao trazer o passado à superfície, a memória recorda-nos a todos os momentos quem somos. Mas as nossas memórias têm um lado negro. Como os sonhos, as memórias são muitas vezes versões distorcidas das nossas experiências reais. One of the things that we have learned about memory is it doesn't work like a videotape recorder. It's more like a Wikipedia page. You can go in there and you can edit it. One interesting thing about false memory is that it's hard to know when you've had a false memory because you think it's right. É um segredo perturbador, escondido no denso labirinto de neurónios no cérebro, que laboratórios em todo o mundo estão a tentar trazer à luz. In order to modify a particular memory or to retrieve it artificially, we need two things. First, we need to be able to find the memory in the brain, and second, we need to be able to manipulate it. As nossas memórias são instáveis e impressionáveis, e hoje em dia os cientistas são capazes de as manipular. On peut prendre un souvenir et pendant le sommeil, on peut le rendre agréable ou désagréable. I can probably create artificial false memory in your minds. In other words, I can brainwash you. But of course, we don't do that. Devemos preocupar-nos com estas descobertas? Até que ponto podemos confiar nas nossas memórias mais preciosas? Por que é que os nossos cérebros distorcem a verdade? Bem-vindos ao mundo desconcertante da memória falível. A investigação à natureza instável da memória começa a sul de Los Angeles, no campus da Universidade da Califórnia, Irvine. Este carro, que parece saído de um filme de Hollywood de série B, pertence à capitã da Brigada Científica das Memórias Falsas. Elizabeth Loftus foi a primeira a descobrir o problema das memórias falsas em 1974. Desde então, ela e a sua equipa têm estudado o assunto. Para ela, todas as memórias são suspeitas, especialmente as memórias de infância. Se gosta das suas, não ouça o que ela diz. When I look at this one, I can see that I am with my baby brother, and he was born, and so maybe I was 2 years old or 2.5 years old, and I just don't have any memory of that. And then here I can see that I'm with my 2 brothers and my cousin, but I don't know if that's my earliest memory or not. Well, people as adults do not have reliable, concrete memories for things that occurred in the first couple of years of life. There's a phenomenon called childhood amnesia, and most psychologists would put the offset of childhood amnesia at about maybe age 3 or so. The brain is continuing to develop, and you need sufficient brain development to store long-lasting memories. And maybe that happens at about age 3. Mas nesse caso, de onde vêm as imagens na nossa cabeça? Reconstruímo-las por olhar para as fotografias de família ou por ouvir as histórias que os nossos pais contam. Por muito desagradável que pareça, as memórias mais recentes também estão cheias de aproximações, invenções, enganos e detalhes falsos adicionados após o acontecimento. Para estudar este fenómeno, Elizabeth Loftus tornou-se uma manipuladora, uma perita na falsificação da memória. A técnica é contaminar memórias com informação falsa. No seu laboratório na Universidade da Califórnia, descobriu o efeito Bugs Bunny. Para participar na experiência, a única condição é que o sujeito tenha de ter visitado a Disneylândia na infância.
So the first survey we have you doing is just kind of like a quality survey for Disneyland, and we're just interested in hearing about any of your experiences at Disney. So have you read through this advertisement, and then when you've finished reading it, a next button should appear down here, and you can just continue. So it's 4 p.m. on a hot, breezy day. As you pass Toontown, you spot Bugs Bunny, your hero. He waves you over, adrenaline rushes through you. É um anúncio falso. O Bugs Bunny não faz parte do universo da Disney. Influenciados por esta informação falsa, os sujeitos respondem a perguntas sobre as memórias da sua visita à Disneylândia. Kevin, I'm done. Okay, so we can walk outside. And then you can just have a seat over here. We showed you an advertisement for Disney, and it featured Bugs Bunny, and then we asked you if you remembered interacting with certain characters while at Disneyland. Now, you said that you met Bugs Bunny at Disneyland, but Bugs Bunny is a Warner Brothers character. Bugs Bunny has never been at Disneyland. So that's just an example of how by even giving people just the smallest suggestion, right, just by showing them an image of Bugs Bunny in an advertisement, we can make them remember something that we're sure never happened, right? Yeah, so it's like planting false memories. Right. Okay. Right. When we succeeded in getting people who said, oh yeah, I remember, I met Bugs Bunny, I shook his hand, I touched his tail, I heard him say, "What's up, Doc?" We knew they had to be remembering something that was false. Este efeito não é isolado. Mesmo as nossas memórias pessoais são suscetíveis de serem contaminadas, como demonstra a experiência do balão quente. 4 imagens de infância são entregues pela família, mas numa delas é inserida uma imagem alterada. O sujeito num balão quente com o pai. 1 em cada 3 sujeitos é enganado e alega lembrar-se do evento. Alguns até recordam como estava o tempo naquele dia que, na realidade, nunca existiu. I mean, there is a lot of fiction that's sprinkled in between maybe those otherwise basically authentic memories. And it makes people uncomfortable to think that that they can't count on their own memories. Não pense que é imune a memórias falsas. Intrometem-se constantemente e afetam-nos a todos. O motivo? O funcionamento do cérebro. Provavelmente a máquina mais complexa alguma vez inventada pela natureza. Só agora estamos a começar a entender a mecânica da memória. O processo começa com as nossas experiências sensoriais, as coisas que vemos, ouvimos ou sentimos. Esta informação converge gradualmente para o hipocampo, que é como um contentor para as nossas percepções. O hipocampo processa informação do mundo exterior e distribui pelos sótãos da memória. Estes sótãos estão espalhados pelo cérebro, o que os torna muito difíceis de estudar. A informação é armazenada em pequenos grupos de neurónios que estão conectados entre si. Então, que forma assumem as nossas memórias? Exatamente onde é que vivem? Estas são as perguntas que os investigadores fazem. A única coisa que é certa é que o hipocampo também trabalha ao contrário. Quando alguma coisa é recordada, acorda os neurónios na nossa memória e projeta as memórias na nossa consciência. Este processo é sofisticado, mas também frágil. Engana-nos. Pode gerar memórias falsas. Daniel Schachter, um dos tenentes da Brigada das Memórias Falsas, decidiu captar os nossos cérebros no ato de falsificação usando imagens do cérebro, pois as ressonâncias magnéticas não mentem. Mas ele não quer tentá-lo com memórias de infância. Seria demasiado complicado. Como é frequente, quando se trata de ciência, temos de simplificar os factos básicos. Okay, I'm going to take you into the scanning suite now,
and we're going to put you into the MRI scanner. Daniel Schachter e o seu grupo em Harvard já fizeram muitas ressonâncias magnéticas de cérebros na análise do problema das memórias falsas. And now I want to introduce you to Tammy, who is going to take you into the fMRI scanner. Aqui não há detetor de mentiras, mas uma espécie de detetor de memórias falsas. Com as imagens, ele espera ver o cérebro a cometer erros em tempo real. Okay, we're ready to go now, and we're going to show you a series of geometrical forms on the screen. And what I want you to do is pay close attention to each form as it comes up, because later on I'm going to ask you some questions about them. A ideia por trás da experiência é simples. Primeiro, o sujeito tem de memorizar uma série de formas geométricas que são intencionalmente muito semelhantes e confusas. Okay, now it's time to test your memory. I'm going to show you some more forms, and when you see a form that you think you remember having seen before, say old. When you see a form and you think you didn't see that before, say new. É difícil para o sujeito distinguir entre as formas já memorizadas e as novas que parecem muito semelhantes. Mas o objetivo não é medir a capacidade da memória. A experiência é mais sofisticada do que isso. Permite aos cientistas observar o que acontece no cérebro do sujeito sem que ele saiba. Especialmente quando o sujeito está errado, quando confundem as verdadeiras formas com formas que nunca viram. So here we're looking at a part of the visual cortex in the back of the brain, located back in here in the occipital lobe, and these regions of the brain showed more activity during true recognition, when you remembered a form that was really on the list, as compared to false recognition, when you falsely remembered a form that wasn't there but looked like other things that were there. And these parts of the brain are involved in processing visual information, and of course it makes sense that there would be more visual information about a shape that you actually saw earlier than one that just looked like what you saw earlier. Segundo a imagem, o cérebro sabe a diferença entre uma memória verdadeira e uma falsa, mas distingue o certo e o errado, sem o nosso conhecimento. Por que é que não temos consciência deste processo? O que cria a confusão entre verdadeiro e falso? Para Daniel Schachter, a resposta também está na imagiologia do cérebro. Ele descobriu que a nossa consciência não conseguia saber facilmente a diferença entre uma memória real e imaginar uma coisa próxima do real. Em ambos os casos, são ativadas as mesmas áreas do cérebro. Talvez seja aqui que resida a raiz do problema da memória. Memory has a lot in common with imagination. Remembering and imagining are very similar. When we do brain imaging studies and we ask people to remember past experiences, or we ask them to imagine something that might occur in the future, what we see is that many of the same brain regions are involved, including, for example, the hippocampus. So the overlap between brain activity for remembering and imagining could explain some kinds of false memories. Os nossos cérebros são culpados de substituição, capazes de confundir imaginação e memória. Como é possível que milhões de anos de evolução não tenham levado a uma máquina de memória mais fiável? Um computador armazena bilhões de dados sem erro. Estamos condenados a ser traídos pelos nossos cérebros? Pascal Rouet, um investigador na Universidade de Toulouse, tem analisado a causa desta imperfeição há anos. Ele fez uma descoberta espantosa. Fazemos alterações às nossas memórias quando as usamos. Recordar modifica a memória. Ele chama a isto a síndrome dos pescadores de Marselha. On va prendre un pêcheur, il prend un poisson de 10 cm. Donc il va mémoriser l'information, j'ai pris un poisson de 10 cm. Le lendemain, si quelqu'un l'interroge sur ce qu'il a pris la veille, comme il est marseillais, il va avoir tendance à exagérer un petit peu. Donc il va répondre 20 cm. Le problème, c'est qu'il va mémoriser l'information initiale plus l'exagération. Donc il va mémoriser en mémoire à long terme un poisson de 20 cm. Quand une semaine plus tard, on va lui demander qu'avez-vous pris il y a une semaine, il va se souvenir d'un poisson de 20 cm.
Et comme il est marseillais, il va rajouter un petit peu, et donc ça va faire un poisson de 30 cm. Et il va stocker cette information de nouveau en mémoire à long terme. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une évolution progressive du souvenir. À chaque fois qu'on va réactiver le souvenir, eh bien, on va ajouter des petits éléments, et le souvenir initial et le souvenir final peuvent être très différents. Sempre que recordamos uma situação, é provável que um novo detalhe ou modificação se insira na memória. Há 15 anos, Pascal Rouet e outros investigadores descobriram uma explicação para este fenómeno estranho. Uma memória fica temporariamente frágil e maleável quando é trazida à superfície. Alors, lorsqu'une information arrive dans votre cerveau, cette information va être consolidée pour créer un souvenir. Ce qu'on a découvert dans les années 2000, c'est lorsqu'on rappelle ce souvenir, il remonte à la surface et il devient fragile. Ce souvenir fragilisé va pouvoir intégrer de la nouvelle information de l'environnement, et pour être stabilisé de nouveau en mémoire, il doit subir le mécanisme de reconsolidation. On a donc ici une fenêtre temporelle où le souvenir peut être modifié. O enfraquecimento e a reconsolidação da memória são fenómenos inconscientes. De facto, as nossas memórias são transformadas sem o nosso conhecimento. Então, como podemos confiar num testemunho em primeira mão, mesmo de uma pessoa honesta? But actually, those two witnesses were the entire case for the prosecution. Supposing they're wrong. What do you mean, supposing they're wrong? What's the point of having witnesses at all? Could they be wrong? What are you trying to say? Those people sat on the stand under oath. They're only people. People make mistakes. Could they be wrong? Well, no, I don't think so. You know so. Oh, come on, nobody can know a thing like that. This isn't an exact science. That's right, it isn't. I think the false memory problem in our society is a really big problem. And one of the reasons that I'm convinced of that is in part from the cases of wrongful conviction that have now come to light. There are hundreds and hundreds of cases of people who DNA testing has now been done on their case material, and it has proven that they're actually innocent. They spent 10, 15, 20 years in prison for these crimes that we now know they did not do. When you analyze those cases, what led to the wrongful conviction, the major cause is faulty memory. Uma testemunha honesta não garante um testemunho verdadeiro. A memória falsa sempre assolou o sistema judicial. Para superar este problema, a Escola Nacional de Magistrados em França implementou um workshop sobre a confiabilidade de memória. O objetivo é educar futuros juízes sobre o problema das memórias falsas. Eles veem uma cena de homicídio, depois têm de fazer o papel de testemunhas. Voilà, la projection s'arrête là. Je vous invite à rejoindre les salles. À tout à l'heure. Os alunos são divididos em pequenos grupos. Todos vão dizer o que viram. Je peux uniquement vous indiquer à ce stade que vous êtes le témoin qui a prévenu les services de secours dans la scène qu'on a vue et qu'à ce titre, vous allez être entendu par les services de police. Mais j'aimerais en tout cas, dans un premier temps, que vous me décriviez physiquement cet individu qui a tiré sur la dame. Il était brun avec les cheveux courts. J'avoue que je n'ai pas du tout prêté attention à sa tenue vestimentaire. Je dirais qu'il avait le teint plutôt hâlé. Combien de tirs avez-vous entendu ou vu? 2. La personne rentre, pointe et tire. D'accord. Et ces tirs étaient-ils espacés? Non, il les a tirés de façon... c'était pas. Très bien, papa. Donc, voilà. Vraiment de manière... Nesta sala, a testemunha está a sair-se bem, mas não é sempre assim.
Entre as omissões frequentes, para não falar das puras invenções, há tantos testemunhos como há testemunhas. Chemise à carreaux rouge. Oui, chemise à carreaux rouge, c'est carreau noir et jean. En fait, il y a de tout. On a jean noir, au blanc, au noir, sombre, bleu, rouge. Et on en a 4 mat de peau ou type maghrébin aussi. Oui, ça on a eu aussi également. Ouviram bem. Algumas das testemunhas acharam que o suspeito parecia do norte de África. Outros acharam que ele tinha um casaco preto, coisas longe da realidade. Pourquoi certains qui voient là un blouson noir, tous les ans on a des blousons noirs, alors que monsieur porte une chemise rouge à carreaux. Para este psicólogo, especialista em memória, não é uma surpresa. Segundo um conhecido efeito psicológico, estereótipos, preconceitos, suposições, pré-conceções estão constantemente a introduzir-se nas nossas memórias. Quand le suspect a une arme, donc un pistolet, et braque sur la victime, là, il y a un focus sur l'arme. Donc toute l'attention va être focalisée sur l'arme et le témoin va zapper toutes les informations périphériques, même l'aspect physique du suspect. La mémoire n'a pas le temps de tout enregistrer. Et sur ces manques en fait, d'informations de la scène, rapidement, elle va être comblée par nos connaissances, notre expérience, nos stéréotypes. Je donne un exemple. Dans une vidéo, nous avons montré que c'était une femme qui braquait, alors que le témoin a rappelé plus tard que c'était un homme. Donc ça va jusqu'au sexe et bien sûr à la couleur de peau. A memória de uma testemunha preenche espontaneamente informação em falta com informação que lhe parece coerente, segundo os seus próprios preconceitos. Um testemunho é sempre subjetivo. E, por enquanto, o sistema legal é obrigado a trabalhar com as nossas memórias imperfeitas. Será que estamos condenados a sofrer com os caprichos das nossas memórias defeituosas? Ou podemos melhorar as suas imperfeições e eliminar os estereótipos e preconceitos que se infiltram? Talvez um dia. Mas para lá chegar, primeiro temos de entender como funciona a memória, incluindo as suas funções mais escondidas. Este é o desafio para os cientistas em todo o mundo, ao enfrentarem o estudo de neurónios microscópicos. Para esta missão, o gabinete japonês da Brigada das Memórias Falsas em Sendai recrutou um novo informador surpreendente, a mosca da fruta. A principal característica é ter uma excelente memória para um cérebro tão pequenino. Contém 100.000 vezes menos neurónios do que o nosso. Uma escala ideal para entender a mecânica da memória. To understand human memory, it's extremely complicated, of course, and the brains are very complicated, and the memory we are talking about is also very complicated. So we need a very simple system, and that's where Fly can contribute. Hiromu Tanimoto é um dos poucos cientistas no mundo a ter implantado com sucesso uma memória artificial no cérebro de uma mosca. So it may not be that obvious, but the flies have a brain, and it's a very efficient brain, and they can form a very good memory. So this is my lab, and you can call it, this is like a fly school, let's say. For example, this room, we test fly memory, and you can call it examination room of the flies. And in this room, so we teach the flies, so it's like a classroom of the flies. And as you can see, we have to keep the flies very calm and dark. This is the dormitory of the flies, and there are many, many mutants are there, so many different students, let's say. For example, this one, very important. This is the fly where we create an artificial aversive memory. Os alunos nesta escola única têm um horário preenchido.
Passam a vida numa máquina de aprendizagem, sob a liderança do professor Tanimoto. This is the teaching machine, and here's the flies. I aspirate the flies and collect flies and bring them into the choice training tube, which is here. Now I blow the flies in the training tube. Here's the fly. Okay, now flies receive an odor like this. And then I give a shock, electric shock. So now flies are receiving an odor with the electric shock at the same time. So this odor becomes, so flies may form a memory that this odor is bad. Now shock is over. I take out the flies like this and bring them into the choice test tube. So the flies are here, and then I bring the flies into the choice point by moving this machine. As escolhas são simples. No tubo do lado direito está o odor associado previamente ao choque elétrico. No tubo do lado esquerdo, outro cheiro desagradável sem relação com a memória. Now flies are making choice, and if they remember which odor is punished with electric shock, they should avoid this odor. Consequently, you can find more flies in the other arm of the maze. A combinação de choque elétrico e odor leva as moscas a fugirem para o lado que não tem o odor associado ao trauma. As moscas conseguem manter esta memória desagradável por mais de uma semana. A memória delas é certamente rudimentar, mas é fácil de medir. Precisamente o que é necessário para estruturar a função dos seus cérebros. Com este microscópio topo de gama, é possível ver pequenos neurónios a serem ativados no cérebro da mosca. Ao examinar o labirinto de células cerebrais, Hiromu Tanimoto acabou por conseguir identificar os neurónios envolvidos na percepção do choque elétrico. Mais importante do que isso, ele conseguiu controlar esses neurónios da mosca. What is even more striking is that we can manipulate this single neuron in the freely behaving flies, freely moving flies. We can block or activate this very small subset of aversive neurons. Então, cientistas japoneses conseguem aceder ao cérebro das moscas, criando a percepção do choque elétrico quando querem, ativando os neurónios certos. Isto acontece sem sujeitar a mosca a qualquer trauma verdadeiro. Um feito tecnológico espantoso, tornado possível pela manipulação genética. Se é apresentado um odor às moscas no momento exato em que os neurónios são ativados artificialmente, elas associam o falso choque elétrico com o odor real. Agora o odor é um sinal perigoso para as moscas. De facto, o cheiro ativa uma memória artificial, um trauma que nunca aconteceu. Manipular os neurónios deu às moscas a ilusão de um choque elétrico e isso tornou-se uma memória desagradável para elas. A prova disso é que quando as moscas voltam a ser expostas ao odor, tentam evitá-lo. Para o professor Tanimoto, criar memórias artificiais não é o objetivo final. É, acima de tudo, uma demonstração concreta de que as memórias podem ser criadas manipulando os neurónios. Ele salientou um bloco da construção do processo de memorização, o que é chamado de memória associativa. É certamente uma chave para entender o funcionamento da nossa memória. We have identified is the basic mechanism, cellular mechanism that drives associative memory. And we humans, for example, use this associative memory very often.
So this is a very important component of the brain function in all brains. And that's why we think that the simple mechanism we have found may be applicable and even comparable to understand human brain. Então, aceder aos neurónios de animais de laboratório permite-nos salientar um processo fundamental da memória, a associação. Em todo o mundo, outras equipas estão a usar a mesma estratégia para testar características diferentes da memória e com a ajuda de sujeitos diferentes. A Brigada de Memórias Falsas criou um escritório em Paris, no Centro Nacional de Investigação Científica. Karim Ben-Shenan juntou-se à equipa com um palpite. Ele estava convencido de que, para implantar uma memória artificial, a intervenção tem de acontecer enquanto o sujeito está a dormir. Isto aconteceu 2 anos antes da estreia do filme A Origem, em que o personagem principal, interpretado por Leonardo DiCaprio, entra nos sonhos das pessoas para manipular as suas memórias. Karim, tu peux venir, s'il te plaît? Je peux juste vérifier les signaux, mais à mon avis, on a une bonne cellule de lieu. Là, on a des ripples, donc on est bien placé. C'est ce neurone-là Ouais. Okay. Ouais, tout à fait. C'est voilà, j'ai identifié une cellule de lieu. On va déclencher les stimulations pour faire la manip et pour... A verdade é que não é fácil plantar uma ideia no cérebro. Antes de aceder aos sonhos de um rato, Karim e a sua equipa têm de saber o que se passa na sua cabeça quando está acordado. Tout est bon comme avant. Bon, je te laisse installer la souris dans l'environnement, moi je vais vérifier les signes. Foram implantados elétrodos numa região específica do cérebro, o hipocampo. É aqui que estão as células de memória espacial, uma espécie de GPS interno que ajuda o rato a navegar, memorizando a disposição dos sítios onde entra. Os cientistas chamam a estes neurónios células de lugar. Este aparelho mostra a atividade destes neurónios no ecrã. Donc là, en fait, on regarde la souris, on est capable de voir la position de la souris en temps réel. Et ce qu'on entend, c'est l'activité d'un neurone. On sait que ces neurones déchargent quand l'animal est dans une position particulière de l'environnement. On pense que l'activité de l'ensemble de ces cellules de lieu forme une carte cognitive. C'est comme si on avait une carte à l'intérieur du cerveau et certains neurones déchargent quand on est à une certaine position dans un environnement. Et d'autres neurones déchargent quand on est dans une autre position. Il faut 5 à 10 minutes pour que cette carte des cellules de lieu se forme. Et une fois que cette carte est formée, ça représente la mémoire de l'environnement pour la souris. Et en fait, on pense que le neurone décharge quand la souris est dans le champ de lieu ou quand elle y pense. Et en particulier, on travaille plus précisément sur le sommeil. Et en fait, on s'aperçoit que le même neurone va pouvoir décharger pendant que la souris dort quand elle réactive, ou pour simplifier, quand elle rêve de l'endroit dans lequel elle était. Ao sobrecarregar os sinais elétricos do dia e da noite, os cientistas podem seguir os movimentos mentais do rato e identificar quando sonha com a localização do cubo cor de laranja, por exemplo. Depois, os investigadores vão mais longe. Implantam um segundo elétrodo no circuito de recompensa do cérebro, uma área ligada ao prazer. Quando o rato sonha com o cubo cor de laranja, os cientistas ativam artificialmente um sentimento intenso de satisfação. Para o rato, é como se estivesse a sonhar que comia um enorme bocado de queijo naquele local. Et donc là, on vient de la réveiller et on va regarder où elle va effectivement. Donc elle est un peu endormie. Quando acorda, o rato vai direito ao cubo cor de laranja como se procurasse uma recompensa. Donc en gros, c'est comme si on lui avait inculqué pendant son sommeil le souvenir. Ici, il y a une récompense.
Podem estas experiências em ratos serem aplicadas a humanos? Como no filme A Origem, Inception, será um dia possível entrar nos nossos sonhos para implantar uma ideia ou mudar uma memória? A investigação do professor Jan Born mostra que é realmente enquanto dormimos que a nossa memória está mais vulnerável. Schlaf ist nicht nur ein passives Moment in diesem Gedächtnisprozess, der also schützt die neu aufgenommenen Informationen, sondern ist ein aktiver Player. Insofern es gezeigt wurde, dass im Schlaf, und zwar im Tiefschlaf auf neuronaler Ebene, die frisch aufgenommene Information reaktiviert wird. Eine Art Replay findet im Tiefschlaf statt. Und dieser Replay, der unterstützt nun tatsächlich den Transfer der frisch aufgenommenen Information von diesem Zwischenspeicher in den Langzeitspeicher, der da im Neokortex sitzt. Hallo, herzlich willkommen. Bitte, nach Ihnen. A equipa de Jan Born identificou o momento exato em que o sono transforma informação aprendida em memória. Usando um simples eletroencefalograma, os investigadores podem identificar as ondas cerebrais que representam os eventos do dia enquanto estão a ser armazenados. Jetzt bringe ich EEG-Elektroden auf Sie an, mit denen man dann später Ihre Hirnaktivität messen kann. Dies ist besonders wichtig, damit wir die verschiedenen Schlafstadien unterscheiden können, die Sie in der Nacht aufzeigen werden. Benötigen Sie die Elektroden im Gesicht? A experiência ajuda a melhorar a qualidade das memórias criadas durante o sono. Denn das EEG ist im REM-Schlaf genauso wie im Wachzustand. Tatabsicht. Gebäude, Hotel. O sujeito realiza um exercício, memorizando pares de palavras mesmo antes de dormir. Expulsion. Guter Letzt haben wir jetzt hier noch die Kopfhörer, die Sie bitte einstecken könnten. Ja. Die brauchen wir halt, damit wir sie abends halt dann im Tiefschlaf stimulieren können. So, damit würde dann jetzt das Experiment beginnen. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht. Para esta experiência, os cientistas colocaram a hipótese de que a memorização seria melhorada com um som pulsado que amplificaria as oscilações do cérebro durante o sono. Para conseguir fazer isto, o som pulsado deve ser ativado no momento certo em que o que foi aprendido no dia antes está a ser consolidado em memória de longo prazo. Also wir sehen jetzt auf diesem Monitor, dass die Probandin sich länger nicht bewegt hat und deshalb schläft. Und zwar zeigt er ganz starke, langsame Ausschläge. Die sind charakteristisch für den Tiefschlaf. Und die Befunde zeigen, dass das gerade wichtig ist für die Gedächtniskonsolidierung. Dieser Studie ist es eben, diese langsamen Oszillationen zu verstärken. Und zwar mit den Tönen, die wir dann in der Nacht geben. Und jetzt mal. Und genau jetzt haben wir gesehen, dass diese Geräusche genau in diese Wellenberge übereinstimmen und dadurch halt weitere langsame Oszillationen auslösen. Man kann sich das vorstellen, dass das Gehirn wie eine Schaukel ist, das in der Nacht sehr stark hin und her schwingt. Und was wir nun machen, ist, dass wir genau am richtigen Moment, also genau wenn die Schaukel oben ist, die Schaukel in die richtige Richtung anstupsen, dass sie weiter schwingt und länger schwingt. Und dadurch werden die Prozesse der Gedächtniskonsolidierung, das heißt sozusagen die Reaktivierung der Gedächtnisspuren im Hippocampus und deren Transfer in den Neokortex, dadurch nochmal angestupst bzw. verstärkt. O sujeito é testado logo quando sai da cama. O exercício é recordar os pares de palavras aprendidos no dia anterior. Em média, uma pessoa normal recorda 15 dos 80 pares. Mas quando é estimulada pelo som pulsado, o resultado passa para 25 pares. Uma melhoria significativa que abre caminho para manipulações mais impressionantes. Gleichnis. Darauf läuft diese Forschung hinaus. Ganz gezielt Gedächtnisinhalte verändern. Wir können auch Gedächtnisinhalte löschen, überschreiben mit dieser Methode.
Das geht auch. Die Quintessenz ist aber die, wir können manipulieren Gedächtnisinhalte im Schlaf in einem Zustand, in dem der Mensch tatsächlich wenig Kontrolle über sich oder gar keine Kontrolle über sich hat. Seja em moscas, ratos ou mesmo humanos, as manipulações realizadas em laboratórios já nos ajudaram a entender como as nossas memórias são criadas, a forma como os nossos neurónios funcionam. O enigma da memória ainda não está resolvido, mas não poderão estas descobertas ajudar-nos a curar certas doenças, como o problema do stress pós-traumático? Para explorar esta questão, regressamos ao laboratório de Pascal Rouet. Ele usou a janela da reconsolidação para aceder ao cérebro de um rato e apagar uma memória. Para tirar uma memória de um rato, é necessária uma experiência sofisticada. Colocado numa piscina, ele aprende a localizar uma plataforma, o único sítio para descansar. No dia seguinte, quando é colocado na piscina, encontra a plataforma imediatamente. A lição foi aprendida facilmente. L'expérience consiste alors à injecter au bon moment dans le cerveau de la souris une substance qui va bloquer la reconsolidation. Le souvenir n'est pas reconsolidé, il va rester fragile et la souris va perdre ce qu'elle a initialement mémorisé. Tout se passe comme si on avait effacé sa mémoire. O resultado é que, graças a esta injeção que perturba a atividade neural, o rato volta a procurar a plataforma como se estivesse na piscina pela primeira vez. C'était une surprise parce que ce phénomène de réactivation de la mémoire, reconsolidation de la mémoire, était quelque chose de très fort. Donc ça nous a obligés à revoir nos théories sur la mémorisation. Donc la remise en mémoire au niveau hippocampique, au niveau cortical. Et puis ça a ouvert énormément de portes en disant si on peut agir sur la mémoire, si on peut refragiliser un souvenir même s'il a 10 ans, est-ce qu'on ne peut pas agir dessus dans certaines pathologies? Começaram a estudar o stress pós-traumático. Aqueles que sofrem deste problema são prisioneiros da sua própria memória, assoberbados por sentimentos e emoções que ressurgem incessantemente. As memórias são tóxicas, descontroladas, ressurgindo contra as suas vontades e envenenando o presente. Tout est soufflé autour de moi. Je perds conscience. Puis je reviens à moi. J'ai peur de mourir. As vítimas do desastre da fábrica AZF em 2001 ainda são assombradas pela memória do evento. Un nuage jaunâtre qui pique les yeux et la gorge recouvre la zone où je me retrouve. Algumas são tratadas pelo departamento de Philippe Birme, psiquiatra especializado em síndrome de stress pós-traumático. Je vois un ouvrier qui pend dans le vide à la hauteur d'un étage. Son bras est coincé dans les blocs de béton. Il hurle. Je ne peux rien faire pour lui. Nous avons un cercle vicieux qui s'installe, les souvenirs intrusifs, diurnes et cauchemars, les comportements d'évitement, les cognitions négatives qui s'installent avec la perception mauvaise de soi ou du monde. Je suis nul, j'ai pas su faire face, j'ai pas pu m'en sortir, c'est à cause de moi ou c'est à cause de lui. Vous ruminez sans cesse des sentiments de peur, de honte, de culpabilité. Quand ça dure depuis au moins un mois, vous souffrez d'un état de stress post-traumatique. Mas para se livrar de uma memória tóxica, não se pode injetar uma substância diretamente no cérebro do paciente, como com os ratos. A solução? Propranolol, medicamento que alivia o stress e diminui o impacto emocional de um evento. Se for absorvido durante a janela da reconsolidação, neutraliza memórias traumáticas. Deuxième étage. Esta paciente, vítima de um acidente de carro em 2012, faz parte do ensaio clínico. Donc le protocole consiste à faire venir la personne au centre d'investigation clinique. On demande au sujet de rédiger sur une page, à la première personne, au présent, l'histoire, le scénario
de son expérience traumatique, de son accident, de son agression, de la catastrophe où il a été victime, au présent, à la première personne, avec un maximum de détails contextuels, émotionnels. Bonjour. Em cada sessão, a paciente toma propranolol mesmo antes de revisitar a memória traumática. Les pompiers me demandent où j'ai mal. On met une couverture sur moi. J'ai mal au genou car le tableau de bord me tombe dessus. Ils découpent mon blouson et mon pull pour me prendre l'attention. Ils doivent me désincarcérer de la voiture. Je ne suis pas bien, j'ai froid. Oui, j'arrive pas à passer ce cap de culpabilité, comme vous m'avez dit, que je ne sois pas culpable. Il faut que je me sorte de la tête que je suis responsable. Et ça, c'est un cap que j'arrive pas à passer. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est moins envahissant, que ça déborde moins, que ça s'impose moins à vous? Oui. Mes crises de larmes, c'est un peu atténué dans le pièce. C'est un peu estompé. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. Bonne fête. Merci, au revoir. Au revoir. O tratamento inclui 6 sessões. A paciente ainda vai fazer mais 2. Il ne faut pas croire qu'on efface les souvenirs, on modifie la charge émotionnelle négative du souvenir pour en faire un souvenir de la vie quotidienne, ressemblant au souvenir de la vie quotidienne, et non plus intrusif parce que chargé d'émotions et de sensations physiques. No fim do estudo clínico, os pacientes serão avaliados para verificar a eficácia da abordagem. Mas os primeiros resultados obtidos com as vítimas do desastre da fábrica AZF são promissores. Il y a 8 victimes qui ont bénéficié de ce traitement à Toulouse et il y en a 7 sur 8 qui ont guéri. C'est-à-dire que c'est des gens que nous avons suivis jusqu'à 6 mois après la dernière séance de traitement et qui 6 mois après n'étaient plus symptomatiques ou avaient des symptômes inframorbides, avaient des souvenirs de l'événement, mais qui n'étaient pas morbides dans le sens où l'état de stress post-traumatique est morbide. A ideia de neutralizar memórias, reduzindo a sua carga emotiva e com ela a ansiedade, está a ganhar terreno. As vítimas dos ataques de Paris em novembro de 2015 também estão a beneficiar com este tratamento experimental do stress pós-traumático. Mas o potencial para manipular memórias abriu o caminho para possibilidades ainda mais espantosas. Escondidas nos caminhos congestionados do cérebro estão memórias esquecidas, negligenciadas ou mesmo perdidas devido a um acidente ou à doença de Alzheimer. So if we take letters or words as an analogy for memory information storage, a storage deficit where memory is completely lost would be analogous to a book being burned. You're never going to get that information back. But in a library situation, you can imagine a scenario where the book is somewhere in the library, but you don't know where it is, you don't know how to find it. So it's not that you've lost the information, but you've lost the index, you've lost the library index. How do you find that information? So the question is, how can we identify lost memories in amnesic subjects, and how can we find a way of actually retrieving them for those people? No famoso laboratório do MIT, obtiveram um resultado extraordinário. Conseguiram que ratos com Alzheimer recordassem memórias perdidas. Graças a uma nova técnica usando um flash de luz de um laser, Susumu Tonegawa consegue controlar neurónios e conciliar memórias. Uma descoberta que lhe pode valer um segundo prémio Nobel. With the optic fiber implanted deep inside the brain, and go to those cells which were activated during training, during acquisition of memory, and illuminate blue light there. And these cells fires, okay, reactivated. And that alone is sufficient for animal to recall that specific memory. Ele usa uma técnica que é uma incrível combinação de genética e tecnologia laser, a optogenética. Começa com uma alga especial em que localiza um gene que produz uma proteína que funciona como um painel solar. Transforma a luz em eletricidade.
Depois, o gene é transferido para a região do cérebro onde a memória é formada. Usando a manipulação genética, apenas os neurónios envolvidos no que o rato acabou de aprender acabam com esta proteína estranha. Um flash de luz é tudo o que é preciso para ativar os neurónios e recordar essa memória, e apenas essa memória. My student discovered that if you label the engram cells of the early Alzheimer mouse and then use the blue light trick to illuminate those cells, then the whole set of memory comes out. In other words, these mouse in the early stage actually still have a memory, because although natural recall cue cannot retrieve the memory, you can retrieve it by artificial method of optogenetics. It is incredible that it works. A optogenética ainda não se aplica a humanos. Mas podemos esperar que esta revolução tecnológica aborde o problema das nossas memórias perdidas em breve. In order to be able to do something about a clinical case of amnesia, we need to be able to first identify where the supposedly lost memory was, what brain cells might have contained the memory before the patient lost that memory. In the laboratory setting, we're there before the mouse learns the experience. We're able to know where that memory went to. But the challenge will be that exactly, how do we find those cells? And we're not currently at the stage of doing that. We just have to imagine a way of doing it. Just because we can't imagine something today doesn't mean it won't be possible in the future. Ainda faltam alguns anos até que o novo conhecimento sobre a nossa mecânica neural possa ser utilizado para recuperar as nossas memórias perdidas. Por muito perturbador que seja descobrir a fiabilidade das nossas memórias, a descoberta de que são maleáveis abre novos horizontes para a exploração e domínio das falhas do cérebro.